é o curb, né? Que é o nosso meio-fio. Então, a gente vem aqui, ó, em curb. E aí, a gente vai estar selecionando aonde a gente quer inserir ele na nossa seção. Você seleciona e dá 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, ele foi inserido aqui, mas ele foi inserido só nesse pedacinho. O que você tem que fazer? Você tem que esticar ele para o restante da sua rodovia. Como a gente vai salvar a sessão, não era necessário fazer isso. Como a gente vai salvar, teoricamente você só precisa colocar ele aonde você vai extrair a sessão. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Novamente, inserir componente da estrada. Aí você vai colocar do outro lado. Clique duplo. Tá aqui. Para salvar, ele só pega uma faixa, assim, uma fatiazinha da nossa rodovia. Então, eu não preciso jogar nela inteira. Aí, o que a gente faz para salvar essa sessão? Clica com o botão direito, montagem de estrada, adicionar a biblioteca. Quando você clica aqui, vem esse rolinho, que vai. Aí você vai selecionar onde da rodovia você quer salvar a sessão. A gente quer aqui, que está com o nosso meio-fio dos dois lados. Clique duplo. E aí você adiciona um nome. Por aqui é bem mais prático até do que no estilo, entendeu? Você conseguiu acompanhar? Não consegui inserir, não, mas não aparece esse nome. Ó, vem aqui no. Clica com o botão direito aqui, ó. Você clica uma vez na rodovia. Tá. Clicou uma vez, aí você vem aqui onde está esse eixo passando na rodovia. Clica com o botão direito, inserir componente de estrada. Aí você vem aqui em curb. Aí você vai na extremidade, porque ele tem que ficar na extremidade, o meio-fio, né? Sim, agora apareceu. Você vai na extremidade, clique duplo. É que eu tava clicando, sei lá, em qualquer ponto, não tava clicando no eixo. Aí apareceu Ah, não. outra janela, entendi? Tem que ser no Sim. eixo. É, tem que ser no eixo. Se você clica em qualquer lugar que não é o eixo, você vai acabar no componente. Aí você vai editar o componente, entendeu? Que é onde a gente mudou aqui a largura do, do nosso acostamento. Fez isso, aí o passo seguinte era a mesma coisa, ó. Clicou no eixo, montagem de estrada, adicionar a biblioteca. E aí vem com o rolinho e dá um clique. E aí adiciona a biblioteca. Calma aí, Lê. Deu certo? Acho que adicionei, aí falta a parte da biblioteca. Depois é lá direito de novo. É, ó, você clica no eixo, aí aqui, ó, montagem de estrada. Adicionar a biblioteca. Foi? Não, peraí. Montagem de estrada. Agora foi. Agora foi? Aí quando você clica aqui, vem o rolinho, você seleciona onde você quer. Tá. Letícia, você pode repetir essa parte do rolinho que o meu travou aqui, acho que por causa da internet, aí eu não consegui ver onde você clicou. Ah, sim. Você vem aqui, ó, clica com o botão direito no eixo, aí montagem de estrada, adicionar a biblioteca.
Tá bom, obrigada. E aí vai aparecer e você coloca o nome que você quer. Beleza, todo mundo conseguiu adicionar a biblioteca, a nossa seção do componente de estrada? Sim. Tá, beleza. Agora, isso aqui a gente só fez literalmente para criar a nossa seção. Então, pode deletar essa partezinha que você fez. Pode deletar também o estilo que a gente tinha feito aqui. E agora a gente vai começar a criar mesmo o nosso projeto da rodovia. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em componente de estrada, no lapisinho, componente de estrada. Aí aqui, ó, na aba lateral vai aparecer qual a montagem que você quer utilizar. Qual que a gente vai utilizar? A que a gente acabou de criar. Porque a gente salvou na biblioteca. Normalmente, ela é a última. Sempre a que você salva por último, fica aqui como último. Então, você seleciona a montagem que você acabou de criar. Aqui, ó, você deixa um método de criação baseado em PI. Então, ó, aqui, se vocês verem, tem a explicação bem breve. É até o que vocês viram com o Alex ontem, quando vocês foram criar. Você faz o PI, depois você adiciona, né, a curva. Então, aqui, ó, a gente vai seguir esse caminho aqui. Vamos seguir. Começar no balãozinho aqui. Então, a gente está o primeiro clique no balãozinho aqui. E vamos seguir esse caminho aqui. Então, nosso PI vai ficar aqui. A curva vai ficar circunscrita aqui, né? Então, a gente vai fazer o nosso PI ali. E depois a gente vai voltar ajustando a geometria horizontal do nosso projeto. Então, a gente vai seguindo aqui, ó, bem esse caminho principal aqui, que já está marcado. Só para, literalmente, a gente treinar a nossa geometria horizontal aqui e brincar um pouquinho. Chegando aqui, a gente pega essa curva aqui e vamos terminar aqui no segundo balãozinho. Para finalizar, você dá um clique duplo. Opa, a minha... Faltou um ponto aqui. Pronto. Então, a gente começou a criar aqui o nosso projetinho à mão mesmo de rodovia. Todo mundo conseguiu fazer? Se eu quiser eventualmente incluir um ponto a mais, como é que eu faço? Se você quiser incluir um ponto a mais, você vem aqui, você clica na sua rodovia, você vem em cima do eixo com o botão direito, adicionar curva. E aí ele vai adicionar um PI a mais aqui. Só que o que acontece? Você não consegue adicionar um ponto mais para frente. Aí você teria que fazer outro trecho. Aí já começa um outro alinhamento. Você consegue adicionar ponto no meio. Aqui o meu tinha faltado uma pontinha, né? Que eu dei um clique duplo aqui sem querer. Aí eu adicionei uma curva aqui e o ponto que estava finalizando aqui, eu estiquei ele para cá. Eu movi o ponto que estava aqui para cá.
Todo mundo criou já o alinhamento? Eu criei, mas não deu certo aqui adicionar um ponto a mais, não. Ó, você vem aqui no eixo, o que você consegue adicionar é a curva, né? A curva você consegue adicionar. E aí você pega o PI e move o PI. O que você não consegue fazer é continuar o alinhamento para frente e criando mais pontos aqui depois que você já terminou. Aí você teria que começar de novo. Seriam como se fossem 2 alinhamentos, um seguido do outro. Conseguiu aí? Ele não aparece a opção de colocar, adicionar curva, não. Quando você clica no eixo com o botão direito, Ele aparece... Ele pode adicionar estrutura, adicionar drenagem. Mas o seu aparece lá em cima, adicionar curva, né? sim. Ah, não, peraí, achei. Deixa eu voltar esse ponto para trás. Tem que acostumar o cérebro a usar comandos diferentes, né? Aqui para dar o pan e para girar, né? Sim. Não se confunde, não. Cada software da Autodesk é um comando diferente, né? Às vezes, quando você está mexendo em vários, dá uma confusão, assim. Você está mexendo no Revit, no InfraWorks, no Civil 3D, dá uma bagunçada na cabeça, mas... complicado. Mas aí você pega rapidinho de volta. Ah, agora foi. Foi? Deixa eu só mover ela aqui. Ué. Apagou. Eu só não estou conseguindo mover. Para mover tem que segurar o PI aqui. Se a sua curva tiver com uma tangente muito pequena entre curvas, às vezes ele não deixa também. Se for uma curva seguida da outra, que aí ele respeita, né, a tangente mínima. Uhum. Foi aí? Foi. Tá bem. Beleza. Então, o que acontece? Vamos começar aqui pela geometria horizontal desse nosso alinhamento aqui, desse nosso corredor que a gente está fazendo. Quando você clica aqui no seu projeto de rodovia, nas curvas, você vai ter o PI. Se você
clicar em cima do PI, ele vai te dar duas opções. Remover o ponto, que vai, né, tirar a curva e deixar só a tangente, e converter geometria. Você pode ter uma curva circular, né, uma curva seca, ou você pode ter uma curva com transição, que é essa curva com a espiral. Praticamente, a gente sempre faz a curva com a espiral, né? O Alex tem mais propriedade para explicar sobre isso, mas sempre a gente vai estar usando essa curva espiral aqui, pelo menos na maioria das vezes o que eu já vi até hoje. Então, a gente vai estar... Se o seu não tá, a gente vai estar selecionando a opção da curva em espiral. E aí, a gente vai estar podendo editar. Quando você clica aqui nessa bolinha verde, ou no amarelinho aqui, tem uns que não vão. Às vezes é meio chato para selecionar aqui. Se você clicar no amarelinho, também vai. Você vai poder estar arrumando o raio da sua curva e o comprimento da transição. Isso, quem mexe muito com projeto geométrico tem isso bem, né, bem em mente já. Para ferrovia, teve a aula, o curso do Alex, que ele já falou sobre isso, ele já ensinou sobre como fazer essa curva, como calcular a transição da curva. E para rodovia, a gente tem também a tabelinha do DENIT. Eu até coloquei no slide para quem quiser ver, quem tiver curiosidade, para, né, fazer algo mais ou menos assim, dentro dos parâmetros. Eu vou até puxar o slide aqui, ó. O DENIT, ele tem o manual dele, manual de rodovias. Opa! Ele tem um manual de rodovia que ele tem tanto raio mínimo para a curva horizontal, quanto raio mínimo, né, o valor de K para as curvas verticais. E como que a gente define, né, esse raio mínimo aí da curva horizontal? Primeiramente, a gente tem que saber a classe da rodovia. A classe da rodovia a gente sabe por conta do número de veículos, né, por dia, o VMD, a média de veículos aí por dia que passam nessa rodovia. Então, através do VMD, a gente consegue ter essa classe da nossa rodovia, e aí a gente vê aqui a partir da classe, a nossa rodovia é classe 1, 2, 3, a maioria das rodovias novas que são feitas, né, normalmente são classe 1, classe 1B, normalmente. Então, você vê assim, a classe 1B, aí você olha o relevo, se é plano ou do lado montanhoso. Dependendo do relevo, aí você tem os parâmetros. Então, para uma rodovia classe 1B, relevo plano, a gente tem uma velocidade diretriz de 100, a gente tem raio mínimo de 345. Então, a gente sempre vai olhando por isso aí. Essa rodovia, como é meio vicinal, assim, não é uma rodovia, né? Mas a gente está criando, eu acho que não tem necessidade da gente colocar um raio tão grande, a gente pode deixar aí um raio um pouquinho menor. Pode considerar como se fosse uma rodovia de classe 3, assim, que não passa muito veículo, né? Você vê aqui, ó, classe 3, o volume médio diário é de 300 a 700. Aí, para um relevo plano, você pode deixar num raio mínimo de 230 metros. Então, a gente pode estar colocando aqui... Opa! Aqui para 250. Lembrando, raio mínimo é o mínimo, né? Então, 230 seria o mínimo. Então, aqui a gente pode deixar com 250, 300. É aquela coisa. Quanto maior o raio, mais confortável para o motorista. Então... Aí aqui a gente pode ir adequando para encaixar no nosso traçado. Eu vou deixar 300, o meu aqui mesmo. Isso é mais para exemplificar para vocês como que a gente muda esse
esse raio. Não vou entrar muito nessa questão de parâmetros geométricos, porque eu nem tenho... Eu tenho um conhecimento básico, obviamente, mas não sou especialista nem nada. Então, a gente pode colocar o raio, o parâmetro do raio, e a distância aqui da nossa curva de transição. Você pode estar mudando a distância da curva de transição aqui. Esses são os parâmetros que normalmente a gente ajusta. São esses 3 dentro desse projeto geométrico aqui, quando a gente faz pelo infra. Obviamente, no Civil 3D vai ter um refinamento disso aí. Então, para ajustar a curva, são esses os parâmetros que a gente olha primeiramente. Deixa eu voltar o slide aqui rapidinho. Vocês podem estar... Como a gente está com o tempo meio apertado, eu não vou ajustar todos. Depois, se vocês quiserem treinar em casa, vocês podem ir ajustando para ficar bem certinho aqui a rodovia de vocês. Então, vocês podem ir ajustando esses raios para encaixar melhor. Eu vou passar aqui já para a geometria vertical, né, o grade do nosso projeto, por conta do tempo mesmo, senão a gente não vai conseguir avançar até onde a gente precisa hoje. O grade de projeto, como que a gente altera ele? Novamente, a gente clica aqui na nossa rodovia, eixo da rodovia, botão direito, mostrar a vista do perfil. Quando a gente coloca para mostrar a vista do perfil, ele vai dar para a gente um perfil igual a gente tem no Civil 3D. Aqui, ó, eu não sei se o de todo mundo está aparecendo o terreno. Está aparecendo o terreno aí ou está aparecendo só o grade da rodovia? Só o grade para mim. Para quem não está aparecendo, aqui embaixo tem 3 caixinhas. No olhinho, quando você vem aqui, ó, tem a opção alternância de recursos. Marcas solo existente. Provavelmente essa caixinha, esse box de vocês está desmarcado. Acharam? Achei. Quando você coloca solo existente, já vai aparecer aí a nossa superfície natural, né? O nosso terreno natural. Ok. Foi? Foi. Então, aqui, ó, o que acontece? Opa! Aqui a gente vai poder estar ajustando o nosso grade de projeto. A gente tem a opção. Quando você clica aqui, ó, no grade da rodovia, se você clicar com o botão direito sobre ele, você tem a opção de adicionar PVI. Quando você adiciona um PVI, ele já vem aqui a curva vertical, e aí você pode estar ajustando esse seu grade aqui do projeto, assim como a gente faz no perfil longitudinal do civil mesmo. Aqui a gente tem o parâmetro K, né, da curva. Aí o parâmetro K, ele varia de acordo se a curva é côncava ou convexa. Então aí você tem que estar olhando se a curva, enfim, no caso essa aqui é convexa ou se ela é côncava. Aí você volta na tabelinha. Eu coloquei aqui também aquela mesma tabelinha. Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei no slide também, para quem quiser dar uma olhada depois. Opa! Por essa planilha aqui, a gente já consegue ver também, ela já tem. Você iria aqui na classe que a gente colocou classe 3 plano, que a gente utilizou aqui o parâmetro. Opa! Não, a gente colocou classe 3 plano, que a gente utilizou o parâmetro de 230.
de raio mínimo. Então, essa mesma coluna, a gente viria aqui para ver o K mínimo das curvas convexas e côncavas. Então, aí tem o mínimo desejável e o mínimo absoluto. É aquela história, a gente nunca utiliza o mínimo absoluto, né? Só em casos críticos mesmo, mas o pessoal sempre fica com o mínimo desejável, normalmente. Aqui, eu coloquei uma tabela mais simplificada para vocês verem, que já coloca de cara o CAC. Você não precisa ver aquele tanto de parâmetros, já coloca de acordo com a velocidade diretriz, mais ou menos o que o pessoal utiliza. Isso aqui eu extraí do manual do DENIT. Então, é o que é indicado utilizar. Lembrando, quando a gente vai, né, alterar esse grade aqui, quando você dá um zoom, aparece o comprimento da tangente. Aí aqui a gente vai estar, igual a gente viu ali, a gente vai estar alterando o nosso K aqui, essa curva eu fiz muito para cá. Então, você pode estar alterando o seu grade de projeto aqui, aumentando o K, diminuindo o K. Sempre tomando cuidado, né, para a questão do equilíbrio aí de massa, o corte e aterro do projeto. Aí, praticamente todos os PVIs, eles estão com o raio mínimo aqui. Eles estão praticamente sem raio, então você tem que aumentar todos eles. E aqui também traz a porcentagem, né, do seu grade, a sua rampa máxima que vem aqui. No de rodovia a gente tem um limite bem maior, mas o de ferrovia, o Alex sofreu bastante aí. E sofre porque o grade normalmente de ferrovia ele é bem mais apertado, ele é bem baixinho, essa rampa máxima, o limite da rampa máxima. Então você vai ajustando por aqui o seu. Você pode converter aqui você tem as opções, converter geometria em parábola simétrica, assimétrica e curva circular. Se você tiver com dúvida, tipo, esse ponto aqui eu não sei onde ele está exatamente, eu estou na dúvida, o que eu faço com ele, você tem a opção de clicar com o botão direito e tem essa opção aqui, exibir na tela, que ele direciona o seu 3D, o seu canvas, que chama, para o ponto. Então, ele vai automaticamente para o ponto que você está alterando. Outra opção que você tem é mostrar a seção transversal. Quando você clica em mostrar a seção transversal, ele abre a sua seção transversal e ele mostra como que está essa sua seção. Essa sua seção transversal, aqui é da estrutura do pavimento, né, que a gente fez. Então, você viu que a gente configurou lá, tem o meio-fio, tem o nosso acostamento, que está com 2,5, a nossa faixa de rolamento com 3,6, e todos a gente colocou uma espessurazinha. Então, você tem a opção de visualização da sua seção em si, você tem a opção de visualização da sua seção com o terreno. Então, a gente vê aqui, ó, que ela está cortando aqui. E aqui mostra a relação corte-aterro. Então, quem não consegue visualizar muito bem por aqui, a última opção, ela mostra exatamente o corte, o aterro, e aí você tem uma boa noção, assim, de, né, se a seção está equilibrada, é uma seção mista, uma seção em corte, uma seção só em aterro. Então, dá essa facilitada aí para você
auxilia, né, para você estar configurando o seu perfil longitudinal. Vocês estão conseguindo editar aí? Alguém tentou editar o perfil? Aqui tá tudo certo. É bem simples assim. Quem tem um pouco de experiência no civil, já mexeu no civil, não vai ter dificuldade nenhuma para mexer nesse perfil aqui. Então, você tem a opção de estar ajustando. Eu estou ajustando assim, bem por alto. Eu não estou colocando a curva certinha. E aí, para atualizar o modelo, é só você dar 2 cliques fora do perfil, que atualiza para o perfil que você acabou de configurar. Beleza? Tá, continuando. Eu vou pegar aqui, na verdade, eu vou dar uma exagerada no perfil aqui, só para a gente ver a questão do corte e do aterro. Então, eu vou fazer um pequeno exagero. Outra coisa legal que dá para fazer também é, às vezes, eu quero mudar essa parte aqui, mas eu não sei exatamente onde está. Obviamente, você pode ver pelas estacas também, mas, eu não sei olhar a estaca direito, queria ver aonde que aonde esse ponto meu aqui tá batendo dentro do meu perfil longitudinal. Você pode clicar com o botão direito, colocar mostrar a vista da seção transversal, que ele te mostra exatamente em que ponto você tá no seu perfil. Então, eu sei que essa minha seção aqui, ela tá bem aqui no meu perfil. Então, eu posso pegar aqui, ó, e exagerar aqui. Vou exagerar aqui bem para a gente ter um aterro grande aqui. E aí eu vou colocar uma seção de corte aqui. Só para vocês verem mesmo. Eita. Ele não cria o banqueteamento, não, né? Não, esse é um defeito. Ele não faz as banquetas automaticamente. As banquetas você tem que, assim, né, dar aquele jeitinho, se você quiser mostrar, mas não vai automático. Tá. Ó, eu vou mostrar aqui, ó, vocês viram que exagerei um corte aqui, ó, um aterro aqui, né? Um corte aqui. Mas vocês veem que tá completamente desconfigurado. Eu vou fechar aqui o perfil. Vocês veem que não tá fácil de identificar, assim, quem olha de longe assim, bater no olho, não tá uma coisa chamando atenção, né, que isso é um aterro, e chega uma certa né, uma certa dimensão dele aqui, que ele chapa o terreno para baixo. Isso por quê? Porque a gente não configurou o nosso aterro. Como que a gente faz para configurar o corte e aterro do nosso projeto? Simplesmente clicando na rodovia. Assim que você clica na rodovia, você tem a opção aqui, ó, na aba lateral taludes. Quando aparece essa opção aqui taludes, você tem a opção largura fixa. Normalmente ele vem por default assim. Eu acho que eu já tinha mexido aqui. Mas ele vem por default assim, ó. Taludes, largura fixa, 10 metros. Por isso que quando chega aqui
Aí, o que que acontece? O que que acontece na largura fixa? Ele pega um buffer, né, de 10 metros e ele impõe uma razão para o seu talude descer até o nível do terreno dentro desses 10 metros. Então, o que que acontece? Aqui, esse aterro deve estar com uma inclinação, assim, altíssima. A gente nunca usa esse largura fixa aqui. Não tem nenhuma vez que eu usei até hoje essa opção de largura fixa, porque normalmente a gente sempre tem uma inclinação fixa. Todo projeto que você vê que tem lá o talude, ele vem com uma referência de inclinação, uma razão ali para o seu corte e aterro. Então, a gente tem aqui, ó, quando a gente muda para inclinação fixa, a gente pode estar arrumando essa razão. O que é mais comum você ver? O corte 1 por 1 e o aterro 1,5. Então, você vem aqui, modifica para 1 para 1, 1 para 1,5. Limite de nivelamento. Eu normalmente tenho um limite de nivelamento até a banqueta, né? Como aqui a gente não tem banqueta, eu vou aumentar aqui só para demonstrar o talude para vocês, mas normalmente o limite vai até a banqueta, aí eles fazem a banqueta e continua, né? Começa de novo a contagem. Então aqui eu vou colocar, sei lá, 50 metros só para não ter erro, para ele ir até o chão. E aqui o que a gente pode estar editando? Material de corte e aterro. Material de corte. Você pode vir aqui em mais estilos, você clica no material de corte, mais estilos, e aqui, ó, você tem aqui, ó, no terreno, né? Terrain. Não sei exatamente como fala. E aí, normalmente eu coloco esse fio de 1 para material de corte, que representa como se fosse um solo, né? Então eu coloco normalmente o fio de 1 para corte. E aqui para material de preenchimento, que é o nosso aterro, eu venho em mais estilos, também na pastinha de terreno. E eu ponho esse grass 2 aqui. Quando a gente coloca os dois materiais, a gente está 2 cliques fora. E aí vocês vão ver que ele, né, caracteriza aqui o nosso aterro e o nosso corte com o material que a gente estipulou lá dentro das nossas configurações de corte e aterro. Conseguiram fazer isso? Sim. Qualquer coisa, deem uma exagerada aí no perfil de vocês em algum ponto, só para vocês verem essa diferença. Porque como esse terreno aqui é bem plano, acaba que fica bem discreto os cortes e aterros. Beleza. Configurando o corte e aterro, eu já mostrei para vocês, né, as seções. A seção, novamente, é só clicar aqui. E aí você tem a opção de mostrar a vista da seção. O meu foi para a segunda tela aqui. Mas mostra do componente. Ó, aqui a seção do nosso aterro, você vê a área da seção. E aqui também, ó, ele te dá a razão aqui do talude, a inclinação que ele dá. Ah, aqui bem legal. A gente está em uma super elevação, né? A gente está em uma curva. Então, o InfraWorks, ele coloca automaticamente uma super elevação para essa curva. Você pode perceber que no trecho em tangente, a gente só tem uns 2% da drenagem mesmo, de escoamento. Aí, quando chega na curva, a gente pega esse período aqui, essa parte de superelevação da curva. E aí volta para os 2% da drenagem aqui.
beleza? Então, a gente viu a seção, o perfil longitudinal e como editar a geometria horizontal. Lembrando, o Fiuza tinha perguntado mais cedo, se você quiser adicionar mais uma curva, só clicar com o botão direito em cima do eixo. Opa, deixa eu ver aqui. Tem que pegar uma tangente maior, normalmente, que adicionar curva. Quando não aparece a opção de adicionar curva, é porque normalmente você está com duas curvas muito próximas uma da outra e não tem como colocar uma outra curva ali no meio. Então, o InfraWorks ele automaticamente não te dá essa opção. Beleza. Aí vem a dúvida que o Sérgio perguntou. Ah, mas e se eu quiser colocar uma faixa a mais? Eu tenho na minha rodovia aqui um trecho de faixa dupla, pista duplicada, é o que mais tem nas rodovias. Você pode estar clicando aqui no seu componente de estrada, e aí o que você faz? Você clica com o botão direito, inserir componente de estrada, e aí você pode estar adicionando uma lane, que é uma faixa de rolamento. Deixa eu pegar aqui, ó, uma lane. E aí você coloca onde essa lane? Você tem que colocar antes do acostamento aqui, que vai ser a nossa terceira faixa. E aí ele cria automaticamente aqui, ó, por default sempre vai vir assim, 10, 10, 10. Você tem a opção de colocar stack inicial, quando você já tem o projeto certo, você vem por stack aqui, você coloca uma stack inicial, ou então você pode colocar pelo comprimento mesmo aqui, você joga um comprimento que você queira, você vem aqui, eu quero que essa minha terceira faixa tenha 150 metros. Aí, primeiramente, aí você tem que ir puxando um por um. Primeiramente, você puxa o início, né, do recuo ali da terceira faixa. E aí depois você puxa o restante dela. Opa. E aí você inclui uma terceira faixa na sua rodovia. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu como que faz isso? Ô Letícia, tem uma dúvida aqui. Quando às vezes fala que não dá às vezes para colocar banqueta no InfraWorks, mas às vezes assim, por exemplo, naqueles vídeos que você fez lá da Malha Norte, eu vi que as banquetas foram colocadas. Como é que se procedeu naquele caso lá? Então, o que acontece? A gente tem duas opções quando é assim. No InfraWorks, deixa eu voltar no exagero que eu fiz aqui. Foi aqui? Foi. No InfraWorks, o que eles fizeram? Eles não têm a opção de criar banqueta automaticamente. Mas aí, como muita gente estava reclamando, o que eles fizeram? Eles fizeram isso dentro do Country Kit Brasil. Mas aí você tem que adicionar essa banqueta manualmente. Eu vou aumentar o meu perfil aqui. Vou aumentar meu aterro aqui. Para ficar um aterro bem alto. Enfim, só título, né, de demonstração mesmo. O que você faz? Você, do mesmo jeito que a gente inseriu a terceira faixa ali, a gente tem a opção de vir aqui, inserir componente de estrada. E aí, o que eles fizeram?
eles criaram aqui, ó, um componente chamado talude. Então, isso passa a ser um componente da sua estrada. Você tem que vir aqui, colocar o talude primeiro. Quando você coloca o talude, ó, eles fizeram como se fosse um componente de estrada. Você tem que puxar ele até o final do seu aterro. Eita. Eu vou fazer só em um trechinho aqui, para vocês verem. Você adiciona esse componente de talude. Aí depois você tem que vir aqui. Opa! Você tem que vir aqui novamente em eixo, no eixo. Aí você insere outro componente de estrada. O que eles fizeram? Aqui, ó, talude, aterro, banqueta. Eles criaram uma banqueta. Então você vem aqui na extremidade, insere a banqueta. Entendi. E assim você vai, subsequentemente, entendeu? Até acabar o seu aterro. Nossa. Assim, bem braçal, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. No civil, a parte banqueta, a gente até vai ver que ela é bem, tendo subassembly, é bem tranquila de fazer. Tem como, às vezes, pegar esse modelamento que às vezes é feito no civil, para poder, porque eu tô vendo que é bem braçal, né? Assim, Então, era isso que eu fazia. O que acontece? Para não ter que ficar fazendo isso, que, assim, se for o lote 1 da vida lá da Malha Nova, um TLV-TNM que tem pouco talude, você vai ter que fazer rapidinho. Mas se você pega um terreno com muito relevo, você passa facilmente 2 dias só colocando isso aqui no seu modelo. Então, o que eu fazia? Como o nosso era mais vídeo mesmo, né? O produto final era um vídeo, não era um projeto. Eu pegava do civil já, porque quando você faz o projeto geométrico no civil, você gera uma superfície de projeto, né, que chama lá no civil 3D. Então você já tem o terreno modelado com o talude e a banqueta, talude e banqueta. Então eu pegava a superfície de projeto, interpolava com a superfície natural dentro do próprio civil. Eu juntava a superfície natural com a de projeto e eu já trazia para o InfraWorks a superfície com a superfície de projeto modelada. Então, quando o grade vinha, o grade da minha rodovia ficava meio colado no meu terreno, porque o meu terreno já estava ali no grade certo da rodovia. Então, a minha superfície... Só que quando você faz isso, o que você perde? Você perde extração de quantitativo, você não tem, né? Porque tudo de corte e aterro ali, você perde, porque você colou a sua rodovia no terreno já de projeto. Mas era isso que eu fazia nos vídeos, para não ter que ficar modelando toda a banqueta, eu já trazia o terreno junto. E uma coisa que é, né, uma diferença entre o civil e o InfraWorks, o InfraWorks, ele só aceita uma superfície de terreno. Então não tem como eu importar, tipo assim, corredor 1, corredor 2, superfície natural, não, ele só lê um. Então você já tem que trazer isso para o civil, isso para o InfraWorks, em uma superfície só. Então você tem que juntar ela no civil e trazer como uma coisa só. Entendeu? Esclareceu? Sim, esclareceu. Interessante essa informação aí, que o InfraWorks não trabalha com várias, né? Não. Civil, isso é bem comum, a gente trabalha com muita superfície. Sim.
Realmente isso aí pode ser um entrave, né? Bem... Isso é uma coisa, assim, meio ruim, assim, do InfraWorks mesmo, porque às vezes, é o que você falou, às vezes você pega um projeto que vem do civil que tem diversas superfícies. Os corredores, normalmente, vêm separados, né? Cada um tem uma superfície. Então, você tem todo um trabalho de ficar juntando superfície antes. E, às vezes, as superfícies, elas são... O terreno é bem pesado, então gera todo aquele desgaste, assim, inicial de você preparar as informações para trazer para o InfraWorks. Então, esse é um problema dele, assim, que você tem só uma superfície. Você pode trazer por vez. Por modelo, né? Beleza, então, essa questão aqui da banqueta, né? Infelizmente, hoje em dia, o InfraWorks não faz a banquetinha automática, o que seria muito, muito bom. Você pode estar adicionando outros componentes de estrada também, assim como a gente adicionou a terceira faixa. Aqui, ó, tem diversos componentes, tem a New Jersey, tem, né, uma faixa genérica, tem um jardim que você pode colocar, né, não é um jardim, né, é o canteiro central, normalmente, quando tem pista dupla. Mureta na lateral, enfim, tem diversos componentes que você pode estar inserindo aqui. Você pode estar inserindo também decorações, assim como no estilo de estrada que eu mostrei, tinha a opção de decoração, aqui também tem, mas aqui chama inserir acabamentos. Então, quando você vem inserir acabamentos, ó, tem diversas placas aqui. Você pode estar importando para dentro do InfraWorks também placa que você fizer dentro do SketchUp. Muita gente faz dentro do SketchUp as placas e aí você só importa um modelinho. Aí aqui é a questão de carro também, PVI, dentro de acabamento você pode estar inserindo uma vida de coisas aqui no seu projeto. Beleza? Aí seguindo, o que a gente tem? Vou deletar isso aqui, dar uma baixada nesse talude. Vou baixar só um pouquinho de volta. Tá, eu vou pegar uma área mais plana aqui. Beleza, aqui tá ótimo. O que a gente tem também? Nós podemos fazer interseções. O que você precisa para fazer interseção? Literalmente só precisa cruzar outra via aqui, outra rodovia. Então, se você puxa um alinhamento na outra direção, automaticamente seu InfraWorks ele já vai criar para você uma interseção. Aqui, novamente, esse alinhamento aqui, a gente vai retirar a marcação da pista, colocar aqui rapidinho, corte, aterro, inclinação de corte 1, aterro 1,5. Beleza. Automaticamente ele faz né, a interseção simples. Quando a gente clica na interseção, o que acontece? A gente tem a opção aqui, ó, tipo de junção. Você pode estar mudando para uma rotatória. Então, numa rodovia, vou fazer uma rotatóriazinha aqui.
Beleza, ele cria automaticamente para você uma rotatória. Quando você clica aqui em cima da rotatória, você tem, por conta do Country Kit, você tem aqui, ó, origem da norma, DENIT, manual de interseções. Aí a norma, DENIT, rotatória rural. Rotatória rural é o quê? São rodovias, né? Tudo que não está no meio, no centro urbano. Eles consideram rodovias rural. Então, a gente tem aqui uma rotatória rural pista simples. Então, a gente muda aqui para pista simples. Aí você percebe que a gente tem diversos tipos de rotatórias aqui, já adequadas ao manual do DENIT. Então, você não precisa estar ajustando os parâmetros, porque ela já vem automaticamente com o parâmetro do DENIT. Mas se você quiser estar alterando, você pode dar um clique duplo e aí está alterando o raio. Você vem aqui, pode estar aumentando o raio da sua rotatória. Então, você tem essa opção aí. Nós podemos também... Ó, por aqui, pelas propriedades, tem inclinação, tem o diâmetro, você pode estar mudando por meio das propriedades aqui na direita, ao invés de você... O que é mais preciso, né? O que eu acho melhor até que vocês mudem por aqui. Fica algo mais certinho. E quando você clica aqui também, voltando para o... eu vou voltar aqui rapidinho para a interseção simples. Você tem aqui o tipo de veículo que vai estar cruzando essa interseção. Por conta de quê? Por conta da curva aqui, desse raio de curvatura aqui. Então, se é um carro simples, o raio, obviamente, é menor. Agora, se a gente já tem carretas, né? Veículos de maior porte, aí esse raio vai estar... Vocês percebem como esse raio aqui, olha como que ficou essa interseção, bem maior, por conta... para possibilitar que esse veículo faça essa curva. Então, a interseção a gente configura pelo tipo aqui de veículo. A gente pode também diminuir aqui, ó. Você percebe que essa interseção ela está estendida um pouquinho. Você pode estar diminuindo essa extensão da rotatória. Ou você pode estar ativando ela. Basicamente, os dois tipos de interseção que a gente tem, fora, né, os viadutos, que nós já vamos ver na quinta-feira, os viadutos, OAS, mas as interseções em nível são essas duas, a rotatória e a interseção simples. Beleza. Alguma dúvida aqui na rotatória? Não? Não. Tá, Oi? Não, só disse que não. Ah, tá. Tranquilo. Tá, beleza. Continuando aqui, o que a gente tem? A gente tem a extração de quantitativo. Eu sugiro que... Eu não sei se vocês chegaram a criar aí, mas depois, em casa, se vocês tiverem um tempo, melhorem essas curvas, né? Ajustem direitinho o grade, o perfil longitudinal do projeto. Então, ajustar tanto as curvas quanto o grade. Eu não ajustei um por um aqui, nem fiz com todo esse detalhe por conta do tempo mesmo.
Mas eu sugiro que vocês façam isso em casa depois para dar uma treinada nesses parâmetros de curva, a geometria horizontal e vertical. Com, né, um dos nossos parâmetros todos acertados, já talude, interseções, a gente pode estar extraindo o quantitativo agora do nosso projetinho de rodovia. Como que a gente faz para extrair esse quantitativo? É bem simples. Você vem aqui na opção de Cut and Fill, e aí ele vai abrir essas opções para você. Aqui, ó, você ativa que você quer o comprimento total, né, do seu alinhamento. Você pode estar também editando aqui. Por default, ele vem o comprimento total. Se você quiser de uma parte específica, é só editar as estacas aqui de onde até onde você quer esse quantitativo. Beleza. Eu vou deixar no total mesmo. Aí o que você faz? Você aperta o play. Quando você aperta esse playzinho aqui, ele calcula a quantidade de corte aterro em metros cúbicos e te dá a quantidade líquida, né? Aqui no caso foi aterro líquido, porque a gente está aterrando mais do que cortando. Então, dá para ver assim de cara que esse perfil aqui não está muito bom, porque deu uma diferença assim até considerável. E normalmente o pessoal deixa mais corte do que aterro, né? Porque aterrar é mais caro em algumas situações. Obviamente tudo tem a sua exceção, mas normalmente o corte, o pessoal tem a preferência de deixar um pouquinho mais de corte do que de aterro. E aqui sobrou muito aterro para gente. Então, por meio desse quantitativo de terraplenagem, você vai ajustando o seu perfil também. Você vai, ó, quem já mexe com isso já tem o olho treinado, assim, já tem o olho bom. Mas quem está começando, é um bom exercício para você ir olhando aqui o quantitativo e falando, ó, né, não tá tão bom assim. Então, ele gera esse quantitativo de corte aterro, ele te dá o corte ou aterro líquido. Ele te dá também a opção de extrair um relatório. Aqui, ó, você pode... Primeiro, a gente pode vir aqui na engrenagem e especificar as considerações... especificar as configurações. A estaca, a gente deixa o default mesmo, que é de 20 metros. Aí tem a opção de amostra na estaca principal, incluir interseção e rotatória no quantitativo de corte e aterro, incluir ponte. Nesse alinhamento a gente não colocou nenhuma ponte ainda, a gente vai estar colocando na quinta, mas vamos incluir aqui a interseção e rotatória. Beleza, a gente pode deixar assim mesmo. Vamos rodar aqui de novo, porque perdeu. Tá. Ele te dá a opção de gerar relatório. Então, você pode estar gerando um relatório desse seu quantitativo de corte a aterro. Aqui vocês veem que ele te dá algo muito genérico, né? É só o quantitativo total de corte a aterro. Quando você gera o relatório aqui, ó, você pode clicar para gerar o relatório. Eu tinha deixado até um já salvo salvo lá na pastinha, no Drive, para quem não fez, né, o alinhamento e quiser só dar uma olhada no Excel como que fica, vocês podem abrir o que eu deixei lá. Então aqui, ó, eu vou colocar componente de estrada, esse aqui é o 2 que a gente fez agora. Vou salvar. Como que a gente abre isso? Vocês vão abrir o Excel, abrir uma pasta em branco, uma planilha em branco. Aí nós vamos vir em dados. Por que em dados? Porque ele te dá um CSV, né? Então você vem aqui, ó, e coloca para importar um CSV. Quando você coloca para importar um CSV, você procura aqui. Deixa eu achar. Vai ser esse 2 aqui, que a gente acabou de gerar.
Ó, ele já te dá a estação, corte, área de corte, aterro. Ele já identifica, né, que o separador é a vírgula. Então, é só colocar para carregar aqui. E aí ele te dá um relatório por estação, por seção, né, de corte, aterro, aí o volume de corte, a área de corte, aí volume de aterro, área de aterro, corte acumulativo, aterro cumulativo e o líquido. É bem a planilhazinha que o pessoal de terraplenagem faz mesmo. Então, essa planilhazinha aqui é bem legal. Todo mundo viu como faz a planilha? É bem prático. Letícia, Oi. você importou os dados? Sim. Peraí. Ó, você abre o Excel, você abre uma planilha nova. Sem nada. Uhum. Aí você vem aqui em dados. Aí tem essa opção aqui, ó. CSV. Dados. CSV. Quando você clica nela, você seleciona o arquivo. Eu deixei um lá no Drive para quem quiser. Ou quem, né, fez aí o alinhamento, é só gerar rapidinho. Lembrando, é só vir aqui, ó, nessa pastinha, gerar relatório, que ele vai te gerar um arquivo desse aqui. Aí você clica em importar, ele já identifica o delimitador, né, que é a vírgula. E aí é só carregar. Ah, beleza, agora deu certo. Deu certo? Deu, valeu. E aí ele te dá todo o quantitativo de terraplenagem por seção, a cada 20 metros, de estaca em estaca. Legal. Não vou salvar isso aqui. Opa. Tá, então aí a gente tem a extração de quantitativo por seção de terraplenagem. Aqui também, na calculadorazinha, ele te dá um quantitativo de volume de material do seu asfalto ali, da sua faixa, né, de rolamento. Então, ele te dá a quantidade de acostamento que você está usando, porque aqui tem diferentes tipos de asfalto, né, que foram atribuídos a cada componente. Então, para cada componente, ele te dá a quantidade de material que você vai estar utilizando, porque a gente atribui um volume a esse material. Então, a gente tem aqui o meio-fio, a sarjeta, a gente vai estar utilizando concreto. Aí, o total em metros, área e o volume aqui, ó. 5.000 metros cúbicos de concreto. Pista. Aí, ele te dá o volume aqui de asfalto. Acostamento, volume de asfalto. Faixa a faixa. Então, ele te dá aqui também a metragem. Faixa amarela. Aí ele te dá... Pode aqui repetir esse último passo, Letícia? Onde que estão esses quantitativos aí de é aqui, ó, na pavimentação? calculadorazinha. Quantidade de material. O símbolo é uma calculadorazinha. Ah, beleza, consegui. Beleza? Então, a gente tem essa opção também de quantitativo dos materiais. Aí os pontos de interesse, ele quantifica também, ó, foram 2 pontos de interesse que a gente marcou na nossa rodovia. Então, ele dá esse quantitativozinho também de material para a gente. Beleza. Lembra que eu falei? Essa é uma das formas de fazer, né, a nossa rodovia, que é na mão. É você ir de PI em PI, depois ajustar curva por curva, ajustar o perfil, talude. Você tem que ajustar tudo.
A gente tem outra opção também, que foi o que eu falei mais cedo, que é gerar esse nosso eixo, que aí é o que entra meio que o Quantum faz, só que de uma maneira mais simplificada no InfraWorks. Então, o que a gente faz aqui? Na nossa barrinha aqui, no nosso íconezinho de simulação, a gente vai vir aqui em otimização do corredor. Quando você vai em otimização do corredor, te abre essa aba aqui, ó, com várias opções. Então, o que você faz aqui? Aqui você vai configurar como que você quer o seu corredor. Então, a primeira coisa que você coloca é aqui, ó, lá em cima, estrada. A gente vai selecionar a nossa seção tipo. A nossa seção tipo vai ser qual? Vamos colocar o que a gente montou, né? Normalmente, o que a gente monta, você não vai encontrar ele de cara aqui. Você tem que voltar para a principal e vai estar aqui em Custom, que é tipo customizadas. Então, você vai entrar nas seções customizadas e aí vai ter aqui, ó, curso InfraWorks. Foi a que eu fiz agora. Vamos colocar OK. Vocês coloquem a que a gente fez, o que a gente acabou de fazer hoje. Aí, ponte. Tá aqui como material de ponte mesmo. A gente pode deixar o que vem por default. E túnel, a gente pode deixar o que vem por default também. Path, que é o caminho, né? De onde a gente quer sair, aonde a gente quer chegar. Então, o que a gente faz aqui? A gente clica no mais, no maisinho, e aí a gente vai lá no nosso balãozinho inicial e fala, olha, eu quero sair do meu balãozinho inicial e eu quero chegar no meu balãozinho final aqui, no meu ponto de interesse final. E aí você clica. E aí ele vai aparecer para você Path 1, é porque esse é o segundo que eu estou fazendo já. Mas, teoricamente, a gente quer sair daqui e chegar aqui. Letícia, Oi. desculpa. Você na hora de criar, você foi naquela mesma opção de componente? Sim. Aí Aqui? tem a opção de API. Não, para criar, para você fazer pelo otimizado. É Você porque o vem primeiro a aqui. gente fez por PI, né? Isso. Aí mas é na mesma opção de Não, componente. você vem aqui ó, em otimização do corredor. Você vai na parte de simulações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A otimização deve ser esse aqui, Profile. Otimização do corredor. Achei. Beleza? Abriu uma aba lateral no seu? Peraí que deu um erro aqui, só um minutinho. Tá. Nós vamos fazer só mais esse e aí a gente finaliza por hoje, por conta do tempo. Abriu sim. Tá, beleza. Quando abre essa aba lateral, essa otimização do corredor é fazer o corredor automaticamente, é o que o Quantum faz, né? O Uhum. que a gente vai fazer? Em estrada aqui, não sei se você pegou, a gente clica na seção que a gente tem aqui e a gente adiciona a que a gente criou hoje. Só que normalmente a que a gente criou não fica aqui junto com as outras. Você tem que voltar uma na principal aqui e fica em customizadas, nesse custom. Aí customizadas vai ter aqui curso InfraWorks, o que você fez hoje. Não está aparecendo, não. Aí eu clico onde tem lá a rodovia, eu clico na... Aí ele abre uma janelinha. Pois é, o meu só está aparecendo
Não tá aparecendo essa pasta custom. Mas o seu, será ele tá aqui no meio? Parece meio fio, né, Fiusa? Ou não? Oi? Aparece só onde meio fio? Não, ele tem várias aqui, mas não tá aparecendo aquela que a gente criou. Coloquei o mesmo nome da sua. Eu também não apareceu, não. Não apareceu? Não. Ele aparece uma pasta. Sérgio, você tá com essa vista aqui? Sim. Aí clique em principal. Tá, e vai. Aí na custom só tem meio fio no meu. Uai. Não, a minha não tem nem a pasta custom. É. Mas vocês salvaram na biblioteca a seção? Eu acredito que sim. A sessão não. Eu voltei do intervalo atrasado, eu não cheguei a tempo. Mas a gente tinha criado uma no início, né? Sim, então, mas aqui o que a gente criou no início não serve para cá. Ah, Tá. Não serve. Não, mas eu nem queria ela mesmo. Eu quero essa daqui, ó. A que a gente criou no início, antes do intervalo, ela só serve para estilo de estrada, que a gente está mexendo com componente. Então, é só a que a gente criou depois do intervalo, é aquela que a gente salvou na biblioteca, que a gente veio aqui ó, no eixo, montagem de estrada, adicionar a biblioteca, pegou o rolinho, clicou uma vez e deu um nome a ela. nada, isso não. 2. Então eu vou selecionar outra aqui. Tá. Vocês podem selecionar outra só para ver como que faz. E aqui da ponte e túnel tem como alterar também alguma coisa ou não? Não, vocês podem deixar como default essa mesmo. Aí vocês vão vir aqui, ó, onde tem caminho, tem um maisinho. Opa. Certo. Eita. Tem alguma coisa aberta em algum lugar aqui. Pronto. Vocês vão clicar no maisinho e aí vocês vão selecionar Os o dois nosso pontos. ponto inicial e o nosso ponto final, que é onde a gente quer chegar. Uhum. Vocês podem, dependendo do que for, podem selecionar pontos intermediários, né? Aqui a gente está selecionando só o inicial e o final para ver a diferença que vai dar de um para o outro. Então, você seleciona ponto inicial, final. Aí, o que tem aqui? Nós temos configurações avançadas. O que essas configurações avançadas fazem? A gente tem como desenhar zonas a serem evitadas. Igual o Quantum, a gente pode colocar zonas a serem evitadas, aqui a gente também pode. Qual a diferença? É que aqui a gente só tem uma opção, assim, nós só temos zonas a serem evitadas. Lá no Quantum a gente tem os níveis, né? Essa aqui não pode passar de jeito nenhum, essa aqui mais ou menos, essa aqui se não der, passa. Aqui não, a gente só tem uma opção. Quando você clica aqui ó, em desenhar zonas a serem evitadas, vai abrir essa caixinha que vai falar: utilize ferramenta de desenhar para criar zonas de evasão ou use origens para importar coberturas para que um corredor evite. Aí aqui, ó, a gente literalmente desenha. A gente pode, eu quero evitar essa área verde aqui, entendeu? O ambiental não vai deixar eu passar aqui. Então você vem e limita essa área verde aqui, ó. Não quero que passe por aqui o meu traçado. Aí você dá um duplo clique, né? Aí ele vai marcar de vermelhinho. Aqui, área evitar. Aí você vem e marca aqui embaixo também. Eu não quero que passe aqui também. Essa área verde aqui também não pode.
Aí você vem, delimita essa área. Opa. Pronto, aí eu coloquei, eu não quero que passe em nenhuma dessas duas áreas aqui. Beleza. Aí ele vai evitar as áreas que você demarcar como áreas que não podem ser, né? Não pode ter interferência. Aqui, continuando, nós temos a opção também de regras de construção. Aí, utilize pontos acima da altura máxima de aterro. Então, você pode definir aqui que acima da altura máxima de aterro eu quero ponte. E qual é a altura máxima de aterro? Aqui tá 10 metros, a gente vai deixar só 10 metros? Não, eu quero ponte só acima dos 25 metros. Então, vocês podem mudar esses parâmetros aqui. Aí também tem, ó, se você quiser ativar o do túnel. Eu quero utilizar túnel. Não tá deixando aqui. Tá congelado, bicho. Enfim, vocês podem estar mudando esses parâmetros aqui. Limite de eixo. Aqui, ó, inclinação de corte a aterro. De novo, aqui tá 3. Não, a gente não vai deixar um corte com 3. Aí aqui a gente pode pôr 1,5 também para o aterro. A gente vai ajustando esses parâmetros aqui, as regras de construção. Depois, restrições de alinhamento. Raio mínimo. A gente viu que o nosso raio mínimo é 230. Então, a gente põe aqui, raio mínimo, 230 metros é o meu raio mínimo. Restrição de perfil, é a nossa rampa máxima. No nosso projeto, 6% tá ok. Mas tem projetos que não pode, tem projeto que rampa máxima é 4, 3, aí a gente vai diminuindo. Ferrovia, então, a rampa máxima é mínima, né? Literalmente. Não chega a 1%. E a rampa, não sei se foi, mas normalmente não chega. É bem pequena mesmo, a de ferrovia. Mas a rodovia é mais permissível, né? Então a gente tem aí rampas de 4, 5, 6. E por último, custo de terraplenagem da construção. A gente pode estar alterando os custos. Então a gente vem aqui, ó, nessa abinha de custo. E aí a gente tem esses custos aqui que a gente pode estar alterando. Custo de escavação. Aí o preço do metro cúbico. Carga, transporte, aterro, concessão. Então a gente tem todos esses custos aqui que a gente pode estar alterando. Beleza? Eu não vou alterar nenhum aqui, mas a gente está fazendo só por, né, para conhecer a ferramenta, então não vou estar alterando o preço, mas quem for fazer mais sério pode estar pegando preços mais atualizados, tá olhando aí no Cicro, o que a gente realmente está utilizando. Quando a gente termina de configurar tudo isso, a gente vem aqui e clica em otimizar. O que vai acontecer quando a gente clicar em otimizar? Ele vai gerar para a gente um novo traçado. Quando a gente clicar em otimizar, primeiramente ele vai... eu vou clicar aqui. Não sei se... Não, acho que o meu vai, porque eu criei um ontem, mas acho que vai ainda. Aí a gente vai clicar em otimizar.
ele vai subir esse arquivo para a nuvem, e aí ele vai devolver para a gente um novo arquivo com o traçado. Ó, o que aconteceu aqui? Essa nossa solicitação, ela foi mandada para a nuvem da Autodesk. E aí eles estão gerando esse corredor, essa nossa opção de traçado na nuvem da Autodesk. Então, o resultado não sai de imediato. Eu ontem já criei então eu tenho um aqui feito já para vocês verem. O de vocês podem estar deixando rodar aí, normalmente é rapidinho, mas como a gente está em cima da hora, a gente abre quinta-feira, só para vocês verem como que ficou. O que ele gera de resultado? O próprio resultado em si, quando a gente clica aqui, ó, o de vocês abriu essa barrinha aqui, esse monitor de trabalho? Qual barrinha? Essa aqui, o monitor de trabalho abriu? Abriu. Então, o que acontece aqui? Aqui, ó, tem o ID de rastreamento do seu, né, da sua solicitação, que foi para a Autodesk, que está sendo lá computada na nuvem, o corredor. Aí o status está em fila ainda, está em andamento, eles não começaram a processar. E aí, assim que ficar pronto, vai aparecer um chequezinho verde que está pronto. E aí vai aparecer aqui, ó, o relatório. Aí você pode clicar para ver o relatório. Daqui a pouquinho eu abro. E aqui também vai aparecer o resultado. Quando você tiver o resultado, quando você clicar aqui, ele vai te direcionar para uma outra proposta, para não sobrepor ao que você já fez aqui, né? Para não atrapalhar, talvez, um traçado que você tenha feito à mão. No caso, o nosso PI aqui. Então, ele vai criar uma outra aba para você aqui, ó. Você vai apertar sim aqui, que deseja criar uma nova proposta, e ele vai abrir uma nova aba aqui, ó. O meu tem, ó, otimização corredor, que eu já tinha feito. Então, quando você gera pela otimização do corredor, ele vai abrir uma nova proposta para você. Ó, a minha proposta que eu tinha feito antes, eu já tinha gerado para vocês conseguirem ver, passou lá por cima, porque eu tinha pego toda essa área aqui restrita, ao invés dele passar aqui no meio, como o nosso traçado está passando, ele deu a volta lá em cima e veio contornando até chegar aqui. Aí ele vem um relatório junto, explicando por que ele escolheu esse traçado aqui, por que ele deu essa volta aqui em cima, sendo que o nosso antigo estava vindo aqui, né? Aqui embaixo, estava passando nessa aberturazinha. Aí o relatório vem com o grade que ele considerou, vem com as informações do perfil, informação de construção, o custo, né? De acordo com o que a gente colocou lá nas nossas exigências, nos nossos parâmetros. Ele vem com a informação do assembly, o assembly que a gente utilizou. Aí o custo do assembly. Então, ele vem com uma série de informações. Aí aqui ele faz um diagramazinho com a movimentação de terra, como que vai ser a movimentação de terra desse alinhamento, desse corredor. Então, aqui representa um caminhãozinho, né? Qual a movimentação de terra que vai ter que vir da estaca desse ponto aqui, da rodovia, para esse ponto aqui.
Então, ele faz um diagramazinho e ele gera também a seção, todas as seções da rodovia. E aí ele coloca área de corte, de aterro, custo, largura. Então, é um relatório bem completinho que vem. E aí, por fim, a planilha também, igual a gente extraiu a planilha no Excel, vem uma planilha de terraplenagem. As curvas horizontais e verticais do nosso alinhamento. Então, ele vem bem completinho. Quem quiser dar uma olhada também, eu subi esse relatório lá na pasta do Drive. Aí, o que a gente vai fazer? Quinta-feira, como já deu o horário, quinta-feira a gente só vai finalizar rapidinho essa parte. A gente vai vir aqui, quando fica processando, depois a gente só vem aqui, e aí tem monitor de trabalhos. E aí vai ter aqui a solicitação de vocês concluída. Aí a gente vê esse alinhamento novo e a gente exporta para o Civil 3D para vocês verem como que essa informação chega no Civil 3D. E aí a gente já importa o alinhamento, que é até um alinhamento que o Alex está utilizando. É bom que amanhã ele já vai avançar no alinhamento e quinta-feira a gente vai utilizar esse mesmo alinhamento que o Alex está utilizando no Civil 3D. A gente vai trazer para o Infra e aí a gente vai mexer na parte de OAE e drenagem na quinta-feira com esse mesmo alinhamento que o Alex está utilizando lá no Civil 3D. Aí, para não estender muito, né, no horário, eu vou finalizar por aqui hoje e a gente fica devendo só essa parte de ver o resultado do corredor para quinta-feira. Aí a gente vê o resultado rapidinho e já avança para essa exportação para o Civil 3D. A gente importa o arquivo do Civil 3D e vê a parte de OAE e drenagem. Tudo bem? Beleza. Beleza, valeu, Letícia. Ok, valeu, Letícia. Obrigado aí. Então, Obrigado. valeu, então, gente. Valeu, Até Letícia. quinta. Letícia, só uma dúvida. O meu está aparecendo, não há superfície encontrada no modelo atual. O que eu fiz de errado? Não há superfície? É, Uai, você vem aqui em origem de dados. onde é que é isso? Tá, achei. Chegou? Sim. Vê o seu SRTM aqui. Clica com o botão direito nele em configurar. Certo. Configurar? Tá. Opa. Deixa eu voltar aqui rapidão. Configurar. O seu tá em SARCIR 21S? Sim. Tá, clique em fechar e atualizar para ele recarregar o terreno. Tá, então eu vou adicionar caminho de novo, né? Para ver se ele vai agora. Tem que ser nesse ponto de interesse. Ixi, tá lá, ficou lá embaixo o negócio. Não, pode ser outro se você quiser. Era só para ver a diferença assim com o que a gente fez na mão, sabe? Tá. Você quer compartilhar a sua tela? Quer. Tá, pode compartilhar. Tá aqui. Pode parar a gravação, Adriano, por favor. Deixa eu aqui.